e proteção ambiental e o controle populacional ético de animais de companhia, assegurando também a reintegração responsável de animais resgatados, adaptados à vida livre. O protocolo RED será implementado em etapas, que compõem resgatar, esterilizar, devolver e cães de raças consideradas perigosas, conforme citado no inciso 1º. Da criação, procriação e responsabilidade sobre cães e raças especiais está na seção 3, artigo 20º. Fica proibida, no município de Itabira, a procriação de cães das raças Pitbull e Rottweiler, bem como de seus mestiços, em conformidade com a Lei Estadual número 25.165, de 16 de janeiro deste ano, que já veda a entrada e procriação de cães da raça Pitbull no estado de Minas Gerais. Parágrafo 1º. A esterilização cirúrgica de cães das raças citadas será obrigatória de acordo com a avaliação clínica e autorização do médico veterinário, sendo os tutores responsáveis por providenciar o procedimento. Segundo parágrafo, os tutores deverão manter os animais em condições adequadas de segurança, garantindo o bem-estar dos mesmos e evitando riscos de fuga ou acidentes. Terceiro, a entrada de cães das raças Pitbull e Rottweiler, oriundos de outros estados, será proibida no município de Itabira, em conformidade com a regulamentação estadual vigente. Da fiscalização, artigo 26º. Os auditores fiscais da CEMAPA, em conjunto com o corpo técnico da CPA, no exercício de suas funções, terão a responsabilidade de fiscalizar as atividades relacionadas ao bem-estar animal, de acordo com as disposições desta lei e demais normas correlatas, e dentre suas atribuições incluem, mas não se limitam a realizar vistorias em estabelecimentos comerciais e inspecionar as condições de transporte dos animais, exercer o monitoramento do cumprimento das determinações legais, verificar a observância das normas que regulam o resgate e a apreensão, inclusive quanto às punições para tutores negligentes que permitirem que seus animais fiquem soltos e causem riscos. Capítulo 6º das disposições finais. Artigo 37º. Esta lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo. Artigo 38º. Fica revogada a lei número 2.651, de 25 de outubro de 2001. Artigo 39º. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Esta proposta é de autoria do prefeito executivo Marco Antônio Lázaro. Projeto de lei número 89 de 2025 irá para posterior parecer e análise. Projeto de resolução número 19 de 2025. Emenda concede o título de cidadania honorária itabirana ao senhor Padre Wellington Neves da Silva. Autoria, vereadora Jordana Madeira Dias. Projeto de resolução número 23 de 2025, emenda concede medalha do mérito de Itabira ao senhor José Carlos Ferreira, autoria, vereadora Jordana Madeira. Aberta agora a discussão, né? As pessoas que estão presentes podem ficar à vontade, quem quiser, para poder vir à frente. 3 minutinhos, tá, gente, para cada um. Presidente, só um minuto, por favor. Só uma consideração aqui. Nesse primeiro momento, nós precisamos
de tratar das questões Lá dos virar projetos, tá? das matérias em discussão que consta na pauta, na reunião das comissões. Posterior, a gente abre para outros assuntos. Então, aguarda só um pouquinho. Tá? Perfeito? A não ser que seu assunto seja relacionado a uma das matérias que constam na pauta. Pelo projeto de lei 80 se encaixa, mas a gente também pode fazer um uso mais livre da palavra no final. Perfeito, perfeito. Obrigado, viu? Então vamos lá, gente. Temos os projetos, né, que foram colocados aqui para leitura, apreciação do público presente. Entre eles, esse último aí, que é o projeto 89, que institui a Lei de Proteção Animal de Gravida de autoria do prefeito. Os demais, a gente já havia aberto a palavra, ninguém manifestou, imprensa, público presente. Por favor. Queria só deixar com vocês aqui, vocês possam... Fala o microfone, a gente precisa de... É para ficar gravado aqui, Só filho. seu nome, sua representatividade, para que a gente possa constar aqui. Kesson, eu queria deixar com vocês aqui que vocês poderiam estar lendo aqui atentamente que a gente entendeu aqui. Fala no microfone, que é Kesson. legal, né? Que é legal e constitucional. E é sobre esse projeto de lei que foi feito Marco Antônio. Encaminhou aqui, tem muita coisa aqui que é ilegal e inconstitucional. Isso é nosso, se vocês puderem estar. Tem umas 17 cópias aí. O projeto também. Lei irmão, né? Proteção de Vamos acertar. Oi? Mas aí. Com relação ao projeto de proteção animal, também, aproveitando-se com relação à questão de legalidade, é o primeiro ponto que a comissão tem que analisar com o projeto que eu apresentei, o meu SED e o RED, para que não haja divergência entre um e outro, né? Obviamente que não há hierarquia de normas com relação ao legislativo e executivo do mesmo ente federativo, ou seja, a Câmara Municipal e o prefeito, entre o projeto apresentado pelo executivo ou pelo legislativo, a hierarquia é a mesma. Só há hierarquia quando o projeto ele vem de outro ente federativo, ou seja, do Estado ou da Federação, né, ou da União. Então há uma hierarquia entre as normas. Segundo ponto, especificamente sobre isso que o chamar de Keké, tá aí. Somente o que o Keké apresentou aqui, com relação especificamente ao artigo 20, quando fala da proibição de criação e procriação das raças Pitbull e Rottweiler. Eu tenho um entendimento muito meu, é um entendimento jurídico, que é uma questão de competência concorrente entre a União e o Estado legislar sobre esse assunto de fauna, meio ambiente. Está lá no artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal. Então, cabe, é uma competência concorrente, ou seja, aquilo que a União legislou, ao Estado pode legislar, a não ser que vá de contra a norma superior, ou seja, contra a norma da União. Então, é competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Isso já deixa de fora os municípios, né? E hoje já existe uma norma estadual que ela foi alterada no começo do ano agora pelo governador Zema, que proibiu a criação e venda de pitbull no estado de Minas Gerais, tá? Então é uma norma municipal. Então hoje já está em vigor essa norma que é do governo estadual. Se for de entendimento jurídico, é competência sim, né, do governador do estado legislar sobre isso, né? E ainda mais, uma questão de venda, quando a gente fala comercialização, a gente, além de esbarrar na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, nós também temos o Código Civil que regulamenta todo tipo de comércio, que também é uma legislação federal. Então, nós, por exemplo, muito claro, quando eu apresentei a lei que proíbe fogos de artifício, e aqui eu vou fazer um parêntese, que amanhã eu vou falar de novo, nesse final de semana nós tivemos um evento no Parque de Exposição, onde uma escola realizou uma festa junina, que aí, coerentemente, é uma escola que está para ensinar
ela não obedece uma legislação municipal que é proibição de fogos de artifício com estampido. Nós tivemos esse final de semana no Parque Exposição. E por isso eu estou apresentando uma alteração também no projeto de lei que cada concessão de utilização do espaço público, seja por particular ou por propriamente público, além de já estar na lei que tem a responsabilidade civil e penal, também deverá constar uma advertência para que existe uma legislação municipal em que há proibição da venda de fogos de artifício, da soltura de fogos de artifício com estampida. Tá? Inclusive, na lei fala notificação. Então, a gente vai pedir também que aquela escola que utilizou do parque de exposição seja notificada pelos fogos de artifícios que foram soltos lá com estampido. Que eu tenho certeza que é impossível que lá não haja uma criança com autismo que estude naquela escola. Então, além de desrespeitar a legislação municipal, desrespeitou talvez até o próprio aluno que estuda na própria escola. Aí isso é um absurdo, né? Mas, enfim, quando nós apresentamos essa proposta de lei, ela que foi sancionada pelo prefeito municipal, nós não apresentamos a pedido de proibição de venda de fogos de artifício em Itabira, porque não é competência do legislador municipal, ou seja, não é competência do vereador pedir a regulamentação de comércio, porque é uma norma federal, então deve vir de um deputado federal. Eu, como advogado, jamais posso, um princípio, um tempo atrás, vou citar um exemplo aqui, teve uma emenda ao orçamento na qual o determinado vereador estava disponibilizando R$1 milhão para a saúde. É óbvio que quanto mais dinheiro para a saúde é muito melhor, né? Mas ele desrespeitou um processo legislativo. Por isso, a norma dele se tornou inconstitucional. Inclusive, teve uma liminar do Tribunal de Justiça considerando constitucional aquela norma. Né? Então, por um princípio meu como vereador, e um princípio, quando a gente tomou o juramento lá no início da posse de diplomação nossa, a gente jurou respeitar a legislação e as leis. Então, no respeito à Constituição Federal, é um entendimento meu com relação que não é competência do município legislar sobre esse determinado assunto. E os demais artigos do projeto, para mim, tem competência municipal, mas pontualmente nesse artigo, não. Inclusive, presidente, eu pedi até que seja encaminhado também um parecer da Procuradoria Geral desta Câmara sobre a constitucionalidade ou não. E aí a gente vai no outro viés, a gente não está contra o fato que aconteceu, muito pelo contrário. O que a gente quer aqui é responsabilizar de fato aquele que é responsável pelos animais que são os tutores. Então a gente tem que restringir cada vez mais quem não tem responsabilidade para criar, que não crie. Coloca em risco, como colocou em risco até a morte de um cidadão. E outras, coloca também em condições talvez degradantes de maus tratos do próprio animal. Então, quem não tem condições de criar, não crie. Não posso ter animal só para tirar foto e colocar no Instagram, falar assim, eu sou cuidador, eu sou tutor. Não, tem que ter de fato a responsabilidade, tem que punir sim quem é o tutor e cria dos animais. Tá? E aí, a legislação restringe muito aquelas pessoas que não têm responsabilidade de criar. Muito pelo contrário, que Lauzinho, que é criador, o João, que é médico veterinário, o que são criadores e têm responsabilidade com os animais que criam, e muito além, porque tem responsabilidade com os animais até que não são deles. E agora, quem não tem responsabilidade tem que sim ser penalizado, tanto civilmente como penalmente. E lembrando que a gente não pode penalizar civilmente e penalmente o tutor, ou seja, o criador, porque também é competência da União, legislação federal. Mas o que nós, que é da nossa atribuição e competência, nós iremos fazer sim, para que a gente restrinja e que só fique como tutor aquelas pessoas que têm realmente responsabilidade de criar os animais. Obrigado. Só rapidamente, falando a respeito do documento encaminhado a todos os vereadores, é importante, suas considerações, tanto dos tutores, cuidadores, também dos empresários que lidam com cães de trabalho, tantos outros.
ter essa escuta e essa participação efetiva nessa discussão ampla que prevê uma legislação mediante a um split, né, que acabou levando uma criança à morte no nosso município. E é importante que esses profissionais que lidam com esses animais em suas condições profissional e também doméstica possam nos ajudar com a finalização desta proposta de lei, que para quando ela chegar de fato para ser discutida e votada em plenário, ela possa estar, se necessário, readequada e de forma constitucional, para que a gente possa ter segurança jurídica de aprová-la sem qualquer devolutiva, sobretudo por parte dos órgãos de fiscalização. Pessoal, boa tarde, do presente imprensa. Seguindo aqui, embora tenha chegado atrasado, mas tem conhecimento do teor da discussão, nós tivemos lá na prefeitura um dia, e o meu posicionamento foi de que a gente deveria ser muito rígido, inclusive do ponto de vista financeiro, para aqueles que não têm as condições de fazer o cuidado, né, de forma adequada desses animais. Como advogado também, muito me preocupa a questão da constitucionalidade do projeto. Nós não podemos superar as nossas competências para tomar decisões que fogem do nosso alcance. Então, eu queria deixar registrado, em que pese ser um projeto de grande importância para a gente dar uma resposta positiva, mas a gente tem que tomar cuidado com os limites da nossa atuação legal. Tá? Então, esse é o meu posicionamento aqui. Que a comissão, né, que está muito bem composta aí pelos vereadores que a representam, estejam muito atentos a um parecer que respeite a constitucionalidade, porque algo contrário disso pode gerar alguma demanda judicial, pode derrubar essa lei por uma inconstitucionalidade no seu nascimento, e não é o objetivo nosso. Nosso objetivo é preservar a população, dar segurança, punir responsáveis por uma criação inadequada, e não prejudicar quem cria corretamente. Quem faz esse exercício, né, do livre-arbítrio, da criação com responsabilidade. Então, a Dulce estava presente na reunião, a minha sugestão foi exatamente essa. Vamos ser rígidos do ponto de vista até da multa, das punições, mas a gente não pode entrar numa seara de extinguir uma raça, por exemplo, que não é da nossa competência. Nós temos que saber fiscalizar bem aqueles que criam e punir os que não criam com o devido cuidado. Então, minhas considerações são essas. Espero que a Câmara faça um trabalho nesse aspecto de respeito à constitucionalidade da norma, e nós vamos ter a oportunidade de ouvi-los também, do ponto de vista de vocês aí, tá bom? Deixar essa contribuição. Pessoal, vou deixar registrado aqui também a minha contribuição com os demais vereadores, porque é interessante o interesse da Câmara, a gente está trabalhando dentro da legalidade. E todos os artigos que vocês enviaram, com certeza serão muito bem analisados, né? E é uma lei de suma importância, principalmente com a família que perdeu, né, um ente querido aí, com a perda que é irreparável, né? Mas nós temos que olhar e analisar tudo relacionado à lei, e realmente as pessoas que têm condições de estar tendo esse tipo de animal e criando da maneira correta. Mais à frente, com certeza, após a análise, nós teremos aí uma lei constituída. Só queria fazer uma pergunta. Aqui no artigo. Pode descer. É uma pergunta rápida. Fala no microfone para ficar gravado. É importante para registro, tá? Tudo bem. Boa tarde, meu nome é João Vitor, sou médico veterinário, adestrador, proprietário do cão portado. Já vim aqui uma vez apresentar o projeto dos cães guia, né? Eu estive já em discussão sobre esse tema com o Bernardo semana passada, junto com o Lauzinho e outras pessoas. Vocês já pontuaram algumas coisas que não vêm ao caso, que realmente vai sobrepor uma lei estadual, que é algo que nem precisa discutir, já foi falado. Mas uma coisa que eu não tinha me atentado quando o Gilberto estava lendo a lei, que fala no artigo 3, que animais abandonados podem ser considerados animais de guarda e vigilância. Eu queria que vocês atentassem a isso, porque eu acredito que não entra um animal de guarda e vigilância. Isso, artigo. Isso, o terceiro artigo, aqui. Animais abandonados, guarda e vigilância. Porque hoje, até se for fazer
parente sobre cães de guarda, né? A gente consegue retirar os Rottweilers aí para reprodução. Nós estamos deixando até mesmo a nossa casa facilitada para ser roubada, né? Então, só para compreender sobre isso, se está realmente considerando animais de guarda e vigilância como um cão abandonado. Só a interpretação do inciso 2. Tá? Animal abandonado. Todo animal não mais desejado pelo seu responsável legal e deixado desamparado forçadamente de cuidado, guarda, vigilância. É aquele animal. Pode ser que seja um animal de guarda ou vigilância, mas que alguém abandonou na própria casa. Entendeu a interpretação do artigo nesse sentido? Vai valer Só para ficar mais. E outro ponto que, para ir em votação, acredito que vai amanhã em votação? Não. Amanhã ainda não. Mas quando for votação, deixar que vocês pensem nisso, caso também seja forçado a castração desses cães, vai aumentar muito o abandono. E aí sim a gente vai ver mais acidentes acontecendo dentro da cidade de Tabira. Porque já que muitas pessoas vão ser responsáveis por bancar essa castração desses animais, muitas famílias não vão ter condição, esse cachorro vai acabar indo para a rua, e aí sim vai acontecer mais acidentes dentro da cidade. Então, que vocês pensem realmente com carinho. Tenho certeza que nós que estamos dentro da área PET aí estamos à disposição também, caso seja necessário da nossa ajuda. Mais alguém gostaria de ir à frente para falar do tema? Sandra. Bom dia, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Nós viemos aqui um pouco fugindo do tema, né, dos assuntos das provas discutidas, mas eu vou entregar para vocês. Essa é uma carta escrita por funcionários do IT e alguns alunos que estão sendo impactados diretamente por uma surpresa que nós tivemos nesta sexta-feira. A Prefeitura Municipal encaminhou para nós a informação de que um dos nossos termos de fomento, 044 de 2021, com o município de Itabira, ia ser interrompido. Esse termo não foi diminuído, esse termo não foi revisado, esse termo será extinto, será o fim desse instituto. Eu queria, para ler essa carta antes, pedir para todos que são impactados diretamente com essa mudança, que lá ficassem de pé, por gentileza. Todos que forem impactados com essa mudança, ficassem de pé, por gentileza. Isso é uma parte das pessoas que na sexta-feira foi pega de surpresa e foi impactada através disso. Então eu vou fazer a leitura na visão deles, tá? Nós, profissionais do Instituto IT, Igualdade, Transformação e Inovação Social, organização sem fins lucrativos, com sede no município de Itabira, viemos por meio dessa solicitar o apoio desta Casa Legislativa. Atualmente, o Instituto atende aproximadamente 400 famílias, entre mulheres costureiras, jovens e adolescentes, com foco em cursos voltados para tecnologia e geração de renda. No entanto, fomos surpreendidos, tanto funcionários quanto a diretoria, com o anúncio da Prefeitura sobre o fim e a não renovação do termo de fomento 040 de 2021. Esse é um dos termos, tá? Trouxe ele porque essas pessoas aqui, como eu, estamos sendo impactados hoje por ele. Firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Instituto IT. Essa parceria é de extrema importância para a cidade, especialmente para 85 mulheres que dependem diretamente dos cursos para se qualificarem profissionalmente e ter acesso a oportunidades de trabalho dignas. Dentro disso, além disso, o fim dessa parceria ameaça dezenas de empregos de colaboradores do Instituto. Reforçamos que a atuação do Instituto gera uma grande contrapartida para o município de Itabira. São 800 mil de materiais destinados voltando para o município. Mais de 1.500 tênis foram doados e distribuídos pelo Instituto IT ao município de Itabira. Essa parceria está presente também dentro das CBIs, todos os centros municipais infantis de Itabira, promovendo a integração e o apoio a várias comunidades aqui, inclusive a comunidade da Pedreira, onde nós já tivemos, Gabiroba, e aqui são diversas comunidades. Diante disso, pedimos encarecidamente aos senhores que intercedam junto conosco ao Poder Executivo Municipal, para que essa parceria seja mantida. O encerramento desse convênio representa não apenas a perda de empregos. O fim desse convênio representa a perda de uma oportunidade real de transformação social para dezenas de mulheres e jovens deste município. Contamos com o apoio de cada um dos senhores nessa causa tão importante e urgente. É o que nós,
alunos, profissionais e uma parte deles, uma parte que puder estar aqui hoje, pedimos aos senhores vereadores. Essa pauta é muito importante. Ele está ali no cantinho, Rosana, mas cadê o Gael hoje? Tá? O Gael veio junto com a mãe dele. A mãe dele é uma das que faz o curso conosco e só tem a oportunidade de buscar uma profissão digna através disso. Jaqueline e Júlia, me perdoa, licença para falar, são mãe e filhas que estão tendo a oportunidade de ter um aprendizado ao emprego digno. Não vou relatar aqui, mas o Will, o Carlos, que representa o nosso FITTEC também, foi nós que a gente conseguiu trazer para cá. Eu queria pedir ao apoio dos vereadores, a sensibilização de vocês. A gente atende hoje todas as comunidades de Itabira, de uma atuação muito firme, alguns às vezes até conhecidos de vocês, depois vocês verem na lista ali de amigos, vários conhecidos de vocês estão sendo e vão ser impactados por essa perda. Então eu peço aos vereadores que junto conosco nós estamos abertos à discussão disso, a esse termo de fomento e outro termo de fomento que também está em ameaça de corte. Esse termo não é ameaça mais, já será, amanhã será o último dia dele. Os outros estão em ameaça de corte. Então eu peço aos vereadores que junto conosco, vamos junto nessa mudança aí, porque isso é um retorno, o desenvolvimento econômico de Itabira está passando por nós. Está passando por cada máquina de costura dessas costureiras, está passando por cada palavra, cada tecnologia desenvolvida por esses alunos. Então eu peço mais uma vez, se nós queremos investir no futuro de Itabira, não vamos deixar isso para trás, não? Obrigado. Pessoal, mais uma vez boa tarde. Sandra, o pessoal do Instituto RIT. Nós temos, não sei se já foi tratado esse assunto aqui antes, mas nós temos recebido aí várias visitas de entidades e temos feito toda a análise e dado a devida atenção a todos os casos que chegam até nós. Tá? Quando você traz aí um assunto que trata aí de tantas mulheres impactadas e homens aí, jovens diretamente com o projeto, isso é muito importante. A nossa realidade no município também não é surpresa para ninguém, porque de fato houve uma queda brusca de arrecadação e a gente não pode simplesmente só falar que só resolver, mas nós vamos analisar, como todos os outros casos. Já recebemos aqui na semana passada a PAI também, com a iminência de corte de um serviço que atende 190 alunos, não é isso, Fernando? 190 alunos, então são pautas todas elas muito importantes, tá? Então tenha certeza que essa comissão vai se atentar ao convênio com o Instituto RIT, que a gente sabe que tem uma contrapartida social para o município muito relevante, como bem dito aqui, nós sabemos da seriedade desse instituto, da competência das pessoas que estão lá, então está entregue, através também da chancela da imprensa que está aqui fazendo a cobertura, do registro de vocês. E voltamos a falar, e vamos ver a comissão aqui, como é que a Câmara pode ajudar, entender lá também o lado executivo, mas nós não vamos deixar de olhar, tá bom? Só completando a fala do Rodrigo rapidamente, aconteceu que se a gente... Desculpa. Pega o microfone lá, filho. Fala para a câmera. Só complementando a fala do Rodrigo, que é muito importante também, se nós tivéssemos um aviso sobre o fim desse tempo de fomento, se nós tivéssemos sido procurados, mas o que e a gente entende sim, tá, Rodrigo, um momento difícil que o município está vivendo, nós sabemos disso, nós estamos transitando pelas ambientes dessa cidade, nós sabemos dessas questões. A questão que nós trazemos, e por isso nós viemos à Câmara hoje, foi para a forma que nós fomos pegos de surpresa. Na sexta-feira, pela manhã, foi que o Instituto foi comunicado dessa não renovação, mas não só da não renovação. Nós queríamos, pelo menos, que discutissem conosco uma parte. Nós não vamos conseguir manter 100%, mas nós vamos diminuir aqui, mas nós vamos manter o termo. A questão foi que esse termo foi rompido, cortado. Será o fim dele. Não, já vai ser extinto. Na realidade, o prazo limite para o dado é amanhã, a terça-feira. Por isso nós estamos aqui hoje conversando com Vossas Excelências. Ô Sandro, boa tarde a todos, eu gostaria depois de sentar com vocês para me inteirar mais desse assunto. Para mim está sendo um assunto novo, eu acho que é uma falta de respeito muito grande do governo. Tem que sentar, tem que conversar. Queda de arrecadação, eu não considero isso Itabira. Todos os outros prefeitos antes administravam com 600 milhões para baixo. Hoje o prefeito é mais de pique, então está faltando gestão. É muito dinheiro pouco jogado fora. Festa, farra, praça, doidado. Aí agora o povo está vendo o que está acontecendo. Infelizmente, a gente já previa que isso ia acontecer. O prefeito vai deixar Itabira muito. Eu conheço o prefeito, sei como é que é. Tudo que ele mexe dá errado. Então, assim, o povo itabirano vai sofrer. Entendeu? Isso é só o começo.
mas eu quero sentar com vocês depois para me inteirar desse assunto, para ver o que a gente pode fazer, se através de algum recurso via parlamentar, para estar ajudando no futuro, e pode contar com o meu gabinete, tá? Depois eu quero sentar com vocês. O rapaz ali também do Compaixão, que é isso, do negócio está defendendo a causa animal também, quero me inteirar desse assunto também, tá? Depois eu quero sentar com vocês também, e muito obrigado a todos. Sandra, representando aí todos os demais que estão aqui com a chancela do IT, como foi dito pelo Rodrigo Ribeiro, é importante que algumas ressalvas sejam levadas em consideração para, se possível, uma análise do executivo que tange ao percentual ou a totalidade pela qual se sugere o encerramento, né, desse termo. Só uma dúvida, Sandra, para além desse termo de fomento junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Instituto, existem outros dois? Educação e assistência social, é isso? Um através de recursos da criança e do adolescente. Isso, pelo FIA, certo. E outro direto também, que foi um desses que a gente já foi comunicado da possível corte dele. Então o único que esses dois, eles ainda estão vigentes? Sim, 0,97. Embora esse já esteja com a sinalização de encerramento. Os dois estão com a sinalização de encerramento. O 0,44, que a sinalização dele é até amanhã, então a gente finaliza ele. Esse é pela assistência social? Desenvolvimento econômico. Ah, sim, esse que está citado aqui, 44. Os dois são pelo desenvolvimento econômico, 049 e 044 de 2021, desenvolvimento econômico, que foram os que foram ameaça de corte. Este, o 097, brincadeiras do ITCA, que a gente desenvolve várias comunidades também, esse específico está com recurso do Fundo da Criança e do Adolescente, então esse a gente já não tem esse corte. Sim. Ok. Vamos em frente, vamos tentar ajudar no que for possível. Ok? Ô, Júlio, falar sobre essa pauta, pode? Seria breve. Boa tarde para todos. Eu só queria reforçar, nós já tivemos a oportunidade de conversar para com o IT, e eu não tenho dúvida que os vereadores vão olhar com muito carinho, mas nós sabemos também que numa gestão tudo é questão de prioridade. E há de se conver de uma cidade bilionária, eu repito, e dos valores até propostos pelo grande trabalho que o IT assim faz, não precisamos nem dimensioná-lo aqui, atinge milhares de pessoas, já mostra-se o quanto que deveria ser prioridade e pelo valor que é se pago ainda. Lembrando que há sim outras prioridades para esse governo pelo qual eu respeito, mas talvez não deveria ser tamanha milhões para um esporte privado, reforma de outras questões, que não querem estar no mérito, cargos comissionados, excessivos, que se pagaria totalmente um grande trabalho que o IT faz. Já quando nos colocamos à disposição, não quero muito ficar dando visibilidade, mas ao Instituto, nos colocando à disposição para somarmos forças em reconhecimento desse grande trabalho, lembrando que enquanto foi explorado durante a campanha. Eu acho que é mais do que justo honrar, né, para que realmente eles possam fazer esse trabalho que, repito, não atinge somente a ele, mas a todas as famílias aqui. E posterior, eu ia entrar com uma outra situação também, como de vidas, como foram ceifadas, e outras que estão aqui sendo ceifadas, e não é de hoje que isso tenha acontecido. Obrigado. Na verdade, todos esses dados discriminados do projeto, a Fernanda, que também é colaboradora nossa coordenadora, vai disponibilizar depois ao gabinete dos senhores e a gente pode marcar uma reunião para que vocês possam compreender essa questão. Ok? Só para a gente não delongar tanto, discriminar essas coisas. Agradeço a presença de todos vocês. Só aproveitando esse ensejo aqui, o Marcelo Reis aqui representando o Lucas Portela, deputado federal. Marcelo, é preocupante a situação dos municípios vereadores como um todo. Nós tivemos, eu estou falando isso que vai tem ligação com relação ao corte de verbas. Eu estive lá ano passado, nós tivemos a votação, já foi votada a reforma tributária e foi instituído um imposto seletivo. O imposto seletivo são todos aqueles serviços ou bens que atentam contra a saúde e o meio ambiente, eles terão uma tributação diferenciada dos demais produtos ou serviços.
e obviamente que a mineração ela atinge o meio ambiente. E com isso, para 2037, salvo engano, nós teremos uma perda da arrecadação do CEFEM de 20%. E para compensar essa arrecadação, foi criado um seguro. Mas a gente sabe que seguro não é para frente. Tem pauta aqui, não deixa falar equivocadamente, né, Paulo? Esse seguro a gente sabe que não é para sempre. E até um seguro pode ser uma ação de forçar que a gente fique apoiando toda vez determinado político ou não, para que o seguro seja talvez renovado, né? E aí eu acho bom os deputados, principalmente aqueles deputados que têm voto em municípios governadores, que façam um dever de casa, uma tarefa, para que a gente possa, sei que talvez seja difícil, né, de querer colocar em pauta de novo uma reforma tributária que demorou tantos anos para passar, mas que possa pontualmente rever essa situação dos municípios mineradores. Tá? Porque a baixa da arrecadação já é natural, né? Como o Trump lá taxando o aço a mais de 50% do Brasil, obviamente que o minério vai cair de preço e a venda vai cair. Então vai impactar diretamente a Itabira, porque o CEFEM, o reflexo é imediato. É o VAP, que é o ICMS, até que 2 anos. Né? Mas o CEFEM impacta direto. Então, com essa perspectiva futura, se nós não trabalharmos agora até que chegar lá e haja uma modificação, Marcelo, aí fica pior ainda do que pode estar hoje. Pode ser que amanhã volte tudo normal, que o minério, né, venda muito de novo, a tonelada suba de valor, mas pode ser que não. Mas eu acho que como gestor público a gente tem que trabalhar no pior cenário possível, né, no cenário de austeridade. Então já vamos prever isso para frente, que a gente possa, né, levar para o vídeo de Portela esse pedido, que a gente possa realmente ter uma bancada em defesa dos municípios mineradores. Vereador, só pontuar um ponto dentro disso que nós discutimos, essa questão desse recurso, a questão desse recurso, desse desenvolvimento, ele não vem da CEFEM. Nós buscamos também que a gente entenderia se esse recurso viesse da CEFEM, a gente sabe como está sendo afetado, nós estamos vivenciando, como eu falei para vocês novamente, todos nós estamos aqui, mas esse recurso não vem da CEFEM. Então, esse recurso que é repassado pelo termo 044 de 2021, ele não vem da CEFEM. Então, foi mais uma surpresa que o Instituto teve juntamente com isso, porque esse recurso não vem direto da CEFEM para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, foi uma das pautas que gerou a gente nessa questão. Doutor Bernardo, eu não tenho dúvida da sua preocupação com os demais em relação ao futuro de Itabira, e desde já aí, conte conosco, conte com o deputado, conte com a deputada no que for preciso para o futuro econômico, político, seja o que for de Itabira. Mas uma questão que você pontuou muito importante, quando você colocou, nós precisamos viver gestão, viver na pior situação, pior cenário. Se esse governo tivesse vivido o pior cenário, hoje não precisaria ter corte. Então, ele pensou que ia manter talvez 1 bilhão e 300 sempre, e se ele tivesse vivido nesse pior cenário, ou pelo menos equilibrado, não precisaria cortar para o IT. Então, é um trabalho preventivo, um trabalho de gestão, um trabalho de organização, um planejamento, para que quando tivesse uma, entre aspas, vaca magra, não precisaria cortar fatos tão importantes quanto esse. Em relação à questão do que depender, estamos abertos, à disposição sempre, mas esperamos que não aconteça com o IT, que aconteça conosco, de que cortar depois avisar. Então, que não deram nem condições para buscarem uma outra solução. Então, da nossa parte, espero que essa comunicação venha assertiva, para que possamos lutar juntos, para o que for melhor para Itabira. Mas, depois que não aconteça com o IT e com outros que como só recebem a notificação. Então, eu só queria fazer essa consideração, doutor Bernardo, mas conte conosco aí e com o voto do deputado, com a secretária, eu acredito que no estado dos seus deputados e os demais também, do que for melhor para a nossa cidade. Pessoal, com certeza
a Câmara irá verificar tudo, analisar dentro das possibilidades, que realmente a gente tem a noção de que o orçamento está sendo bem reduzido, né? E era uma previsão também que não tinha como, porque foi passado esse ano. Então, prepare-se para uma situação e infelizmente vem outra. Mas nós estamos aqui para estar conversando, para estar analisando e ajudando, correr atrás aí. Acabou a reunião? Eu queria dar uma dica aí. Você quer falar mais? Negócio, Fala no microfone, querido, virado para mim aqui, tá? Fica na pontinha lá. Vou falar de forma de se terminar e foi muito bom. Põe ele pertinho da boca, isso. Tá bom, gente. Né? Bom dia para nós. A gente fica muito triste, a Martim trabalha com a base da comunidade e vê o sofrimento das pessoas, né? Hoje, eu estou no ônibus, os alunos têm seus R$3 no bolso, porque tudo feito quando costa na cara da noite, tudo que eles falaram aqui. Entraram com seus R$3 no bolso e não sabia ainda que a passagem tinha aumentado para R$4,50, né? E assim foi um constrangimento muito grande. Ele não tocou contra ninguém, tocou em administração, não deu ninguém nada, graças a Deus sou livre para falar. Não tem cargo de confiança, não tem nada não. Mas eu tenho um povo da base que a gente atende com muita tristeza. Os meninos pensam, como que eu vou voltar? Né? Então no ônibus com R$6, porque era R$6. Como que eu vou voltar para trás? Né? Ah, o telefone para minha mãe, o telefone para fulano, o telefone para outra. Ô, gente, eu não vi, eu tenho acesso à mídia, eu não vi na mídia falando que essa passagem aumentasse. Me desculpe se passaram e eu passei despercebido. Apenas lá um cartaz lá dentro do ônibus, né? A passagem normal seria R$4,50 e para os trabalhadores R$7,50, né? E os trabalhadores agora para pagar também para trabalhar, né? Quer dizer, para as empresas, né? Quer dizer, a gente fica triste com isso, porque a gente apostou, né, que até que foi falado que nós íamos zerar a passagem, todo mundo da Pirão tinha direito de andar de ônibus, e nessa tinha que pagar tarifa. Só que nós que moramos mais na periferia, além de não ter ônibus para andar direito, porque um em cima do outro, e agora esse constrangimento que eu passei hoje, eu fiquei triste com as crianças, porque eles ficaram sem saber como voltaria para casa. Foram apenas com R$6 no bolso. E eu não estou falando mentira, gente. Hoje eu baixei, o constrangimento não foi só dos alunos, mas foi também de muitas pessoas que não sabiam desse corte. Então, assim, quando fazer uma coisa boa, todo mundo coloca na mídia, está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Na hora que faz uma coisa que atrapalha a base, dá o pobre, não aparece na mídia, não. Então, vamos pensar direitinho aí também nisso. Eu não estou contra o aumento, não. Mas, né, eu também, você não contribui, os outros pagam para mim agora, mas é colocar mais, assim. Eu fiquei indignada. Vocês me desculpam, tá? Mas eu fiquei indignada por constrangimento das crianças. Me desculpem. Maria. Maria, teve uma alteração mesmo, né, na questão do subsídio, e aí eu queria deixar claro para você, para a imprensa, para as pessoas que estão aqui acompanhando, nós votamos essa lei do subsídio no ano de 2025 e votamos ela com validade para 2025 e 2026, correto? E lá, né, o prefeito tem a autonomia de fazer as alterações via decreto, mas os recursos que a Câmara autorizou lá atrás compreendia esses dois períodos. Então, é importante a gente dizer que dentro dessa adequação nova que o município está passando, foi necessário tomar essa medida, mas isso não retornou para a Câmara participar dessa construção. A Câmara fez a parte dela lá atrás, né, Leonardo? Possibilitando para 2 anos, e aí a alteração por parte do Executivo foi por uma questão de adequação orçamentária lá no Executivo. A Câmara não pôde
mexer mais nessa lei, porque ela já deu essa autorização para os 2 anos. Então, só para deixar a senhora ciente disso, tá? Que nosso trabalho foi feito nesse subsídio há 2 anos atrás, aportamos recursos suficientes para que a passagem ficasse em R$3. Mas aí as determinações não foram por conta da Câmara de Vereadores. Só também, só deixar bem claro, a questão que eu falei de CFE, como o Sandro falou aqui, eu não atrelei essa questão dos convênios ao CFE. Também teve diminuição do ICMS, PTU, ISS. Agora, pode ser que parte do CFE, como é para desenvolvimento econômico, também pode ser que no orçamento geral, parte do CFE pode ser utilizado nesses convênios, tá? Mas não é atrelado só ao CFE. Gente, só rapidamente, nós temos daqui a pouco a prestação de contas do presidente do Itabirambré, não é isso? Qual é o nome da senhora mesmo? Desculpa. Maria, só uma consideração, porque os estudantes, em via de regra, né, existe uma legislação, eles recebem o passe livre, eles têm direito ao passe livre. Isso não foi cortado, tá? Não. Desde que eles estejam... Os particulares estão falando. Educação na vida. É todo mundo tem direito. Só não falando de estudantes da rede particular? Particular não, é Ok. Só agradecer novamente a presença da imprensa, né, sempre atuante aqui nos acompanhando. A imprensa tem sido fundamental para repercutir e para estender naturalmente essas informações à sociedade de maneira geral. Então é importante sempre a imprensa estar presente. Houve uma entrevista coletiva também com o chefe do executivo para explanar sobre essas questões envolvendo esses cortes. É importante que a imprensa esteja presente. Agradecemos aí a todos. Agora a apresentação do Paulo Alexandre.